Olá, prezados. Eu sou Reinaldo Custódio, sou técnico em segurança do trabalho e você está no canal de Segurança e Saúde em Foco. Nós iremos dar continuidade no treinamento da NR18. No vídeo passado, nós relatamos a primeira parte do módulo 2. Dentre esses relatos, nós falamos sobre os riscos de cada fase da obra, certo? Essa NR18 ela tende a tratar sobre a indústria da construção civil. Por isso, foi relatado referente aos riscos que existem nas escavações, nas armações de concreto, nas armações de aço, na carpintaria, alvenaria, nos acabamentos, trabalho em altura e dentre outros. Já nessa segunda parte do módulo 2, nós iremos relatar sobre os riscos profissionais, né? O colaborador está exposto a diversos riscos, né? E cada um desses riscos são 5 grandes riscos, dos quais estão representados por algumas cores. Por exemplo, o risco físico ele é representado pela cor verde, o químico pela vermelha e assim por diante, né? Nós iremos neste momento falar sobre o risco físico, né? E dos quais temos o ruído, vibração, radiação ionizante e não ionizante, temperaturas extremas, que é frio e calor, pressão atmosférica normal, dentre outros, certo? O ruído, que é o primeiro aí que está na família do risco físico, ele causa para nós algumas situações adversas, das quais nós não estamos esperando que aconteça conosco, certo? E essa situação desse ruído, o que ele pode causar para nós? Da onde que ele provém esses ruídos? Esses ruídos provém das máquinas e equipamentos, né? Dos quais podem ser máquinas estacionárias ou não, né? Pode ser máquinas de pequenos ou grandes portes e assim por diante. Então, o que pode acontecer referente à saúde, né? Ele pode atingir níveis excessivos, podendo a curto, médio e longo prazo provocar sérios prejuízos à saúde do trabalhador. Dependendo do tempo de exposição, nível sonoro e da sensibilidade do indivíduo, né, individual ali, as alterações danosas poderão manifestar-se imediatamente ou gradualmente. Então, quanto maior o nível do ruído, menor deverá ser o tempo de exposição ocupacional. Nós, de acordo com a NR15, nós temos aí um quadro, né, que ele especifica para nós referente a quantas horas pode o colaborador ficar exposto. 85 decibéis, né, o colaborador ficaria 8 horas exposto, certo? 86, 7 horas, 87, 6 horas, e assim, quanto maior é o decibéis, menor é o tempo de exposição, certo? E quanto menor é o decibéis, mais horas de exposição, certo? Então, de maneira que se nós chegarmos a 115 decibéis, podemos ficar no máximo exposto ali 7 minutos, né? E mesmo usando os protetores auditivos, devemos observar e respeitar as horas expostas ali. Ou seja, se eu estou com 85 decibéis ambiental, 85 de ruído no ambiente, eu devo ficar 8 horas de exposição ali, porque os danos à saúde ocupacional é grande, certo? Eu queria citar um exemplo referente a utilizar um protetor auditivo, seja de plug ou de concha. Suponhamos que esse protetor diminui 20 decibéis e o ambiente está com 85 decibéis. Se o meu protetor diminui 20 decibéis, automaticamente vai
o meu ouvido vai receber 65 decibéis. Mesmo assim, deve ser respeitado as horas de exposição, certo? Acima de 115 decibéis não é permitido. Esse ruído ele age diretamente sobre o sistema nervoso, ocasionando fadiga nervosa, certo? Causa alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, ou seja, você tem dificuldade de pensar, até mesmo vai ter dificuldade para leitura, para estudar, para interpretar alguns projetos, no caso de quem trabalha com interpretação de projetos, para realizar cálculos e assim por diante. Então, devemos observar sempre isso, certo? No ambiente onde se mexe com cálculos, ou trabalha-se ali com contratos, o ruído deve estar bem abaixo de 60 decibéis, 50 decibéis, ali, aproximando dos seus 40 decibéis. Não pode ultrapassar essa modalidade, esse número de decibéis, certo? O ruído causa hipertensão, modificação do ritmo cardíaco, modificação do calibre dos vasos sanguíneos, estreita ou os vasos sanguíneos, certo? E pode também aumentar a pressão sanguínea, causando ali diversas situações na vida do trabalhador, dentre os quais ele pode ter que tomar um remédio para pressão alta ou pressão baixa, pode sofrer um derrame cerebral, no caso do homem pode tem uma possibilidade de causar impotência sexual, no caso da mulher pode causar ali alteração no ciclo menstrual, dentre outras situações. Pode causar também modificação do ritmo respiratório, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores, né? E tem muitas outras situações que pode causar. Além dessas consequências, o ruído atinge também o aparelho auditivo, causando a perca temporária ou definitiva da audição. Ou seja, a perca da audição ela é progressiva e gradual. Ela ocorre depois de algum tempo. Não é hoje que você está exposto que você vai perder a audição. Não é uma semana, um mês. Isso aí vai depender dos anos de exposição. Por isso é necessário ter-se as devidas proteções ali contra o ruído, certo? Para evitar ou diminuir danos provocados pelo ruído no local de trabalho, as empresas podem adotar as seguintes medidas. Qual que é uma delas, né? Proteção coletiva, tentar enclausurar as máquinas, medida de proteção individual, fornecer o uso dos EPIs, os protetores seja de pulga de concha. Anualmente, né, o colaborador realizar os exames de audiometria, periódicos, né, e outras coisas, medidas educacionais orientadas para o uso correto do EPI, campanha de conscientização nos DSS, nas palestras da CIPAT, nos treinamentos periódicos, ou nos TBI, no treinamento básico introdutório, né, o colaborador entrou na empresa hoje, vamos fornecer para ele um treinamento introdutório e dando ênfase nos riscos sobre a audição, certo? Nas indústrias da construção civil é muito alto a exposição de ruído. Tem máquinas estacionárias ou não, tem caminhões, tem martelos rompedores, sapo compactadores, dentre outros, certo? Então, essa situação pode causar uma perca grande sobre a audição. Então, é necessário ter essa atenção. Outro risco referente ao risco físico é a vibração. Então, geralmente, está exposto aí referente aos martelos rompedores, aos sapos compactadores, aos caminhões, que às vezes os pneus são desgastados demais, as pistas de rolamento, né, que pode conter buracos ali, então pode causar essas vibrações. Tem as vibrações do corpo inteiro ou vibração localizada. No caso do corpo inteiro é referente o colaborador está sobre um veículo, né, os pneus desgastados ou outros componentes do veículo, ou até mesmo as vias de circulação ali, que pode causar
essas vibrações, né? Vibrações localizadas, que é nos braços e nas mãos, né? Se dá referente aos martelos rompedores e sapos compactadores. Então as vibrações, né, localizadas, né, são provocadas por ferramentas manuais, elétricas ou pneumáticas, certo? Essas consequências, né, na alteração do colaborador, né, da saúde, são neurovasculares, nas mãos, problemas nas articulações das mãos e braços, osteoporose, perda de substância óssea. Então, veja bem o risco que é estar exposto sob vibração sem as devidas proteções, certo? Então, o corpo inteiro, as lesões ocorrem com os operadores de grandes máquinas, conforme nós falamos, né? Máquinas niveladoras, pá carregadeiras, os motores de caminhões, ônibus, tratores. As consequências das lesões são na coluna vertebral, dores lombares. Para evitar ou diminuir as consequências das vibrações, é recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos por menor tempo de exposição, faz esse revezamento, e também tentar adquirir máquinas mais modernas, nivelar ali as pistas e eliminando os buracos, e também tentando ali tentando melhorar as condições dos bancos, e dentre outras situações, né? Bom, nós podemos falar também aqui agora sobre as radiações. Essas radiações, né, elas estão sobre os operadores de raio-x, no caso da construção civil não tem, e radiações, né, sobre radioterapia, né? Então isso não envolve muito, aliás, não envolve os colaboradores da construção civil. Mas nós temos radiações não ionizantes, né? São radiações infravermelho proveniente de operação em fornos, ou seja, fornos com os trabalhadores que trabalham em fundição, ou de solda, né? E são diversas máquinas de solda que pode provocar dos mais simples até os mais graves, as mais graves lesões sobre os colaboradores, né? A solda elétrica também, ou ainda raios lasers, micro-ondas. No caso da construção civil, são sobre as máquinas de soldas, né? As radiações ultravioletas ou as máquinas elétricas, as máquinas de solda. Os efeitos são perturbações visuais, conjuntivites, cataratas, queimaduras, lesões na pele e dentre outros. Então, para ter esse controle da ação das radiações para os trabalhadores, é preciso tomar algumas ações. Proteção coletiva, isolamento da fonte de radiação, né? Enclausuramento da fonte de radiação, cortinas, né? Aquelas cortinas com um aparelho tipo resistente ao chumbo, e assim por diante, resistente às radiações também. As medidas individuais, fornecer o EPI adequado aos riscos, luva, peneira, mangote de rastro para o soldador, óculos para operadores de forno e assim por diante, né? Muito bem, pessoal, vamos seguir aqui relatando referente a temperaturas extremas. Vamos relatar um pouco sobre baixas temperaturas. O que elas podem provocar? Elas podem provocar feridas, rachaduras e necrose da pele, ficar congelado, agravamento de doenças reumáticas, predisposição para acidentes, para doenças das vias respiratórias. O que fazer para evitar? Tentar aquecer o local, fornecer EPIs térmicos, blusões, uniformes térmicos. Os colaboradores da indústria da construção civil podem estar expostos a essas baixas temperaturas. Isso dependerá da região do Brasil ou qualquer outro local do mundo em que ele esteja trabalhando na indústria da construção civil, certo? Nas regiões mais quentes,
menos as condições de temperaturas baixas, né? Ou seja, praticamente inexistentes, certo? Já as altas temperaturas, né, é o que pode causar desidratação, queimaduras na pele. O que fazer para se evitar essas situações das altas temperaturas? Ou seja, tentar ali colocar ventiladores, exaustores, né, isolamento das fontes de calor, né, tentar retirar o calor, né, ao fornecer mais ventilação e assim por diante. Dependendo da situação, o colaborador está exposto ali a alta temperatura, usar os aventais, né, bota, capuz, luvas, para impedir que passe ali aquela caloria sobre eles ali, e que esses aventais, né, seja anticalor ou material similar que reduz o calor, certo? Vamos relatar agora um pouco sobre pressões anormais, que pode ser pressão alta ou pressão baixa, né, do ambiente. As pressões baixas são as que situam abaixo da pressão atmosférica normal e ocorrem com trabalhadores que realizam tarefas em grandes altitudes, ou seja, quanto mais alto, mais baixas as pressões dos locais serão, né? No Brasil são raros os trabalhadores expostos a este risco, certo? Isso aí é com muita raridade. As altas pressões são as que situam acima da pressão atmosférica normal. Ocorrem em trabalhos realizados em tubulações de ar comprimido, máquinas de perfuração, caixões pneumáticos e trabalhos executados por mergulhadores. Exemplo, caixões pneumáticos, compartimentos estanques instalados nos, nos fundos dos mares, rios, represas, onde é injetado ar comprimido que expulsam a água do local, né? Então, assim, vai ser raro também, mas nas construções aí que estiver localizado em grandes lagoas, em rios, ou até mesmo no mar, né? Então, não é assim com muita raridade, também não é muita frequência, mas tem atividades, né, com as altas pressões, certo? Então essas exposições anormais, ela pode causar ruptura do tímpano, né, quando o aumento da pressão for brusco, a liberação de nitrogênio nos tecidos e vasos sanguíneos, e pode causar morte também. Então, por isso tem que colocar o colaborador nesses ambientes com as melhores proteções possíveis, que seja equipamento de proteção coletiva ou os equipamentos de proteção individual. Então, para uma atividade de alto risco, exige legislação específica de acordo com a NR15 a ser obedecida. Ou seja, tem um artigo, um texto, um artigo que trata especificamente referente às baixas e altas pressões, certo? Referente a umidades, né, as atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados com umidades excessivas, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, essas situações insalubres, né, elas são insalubres, devem ter atenção dos prevencionistas por meio de verificações realizadas nesses locais para estudar a implantação de medidas de controle, né? Exposição do trabalhador à umidade pode acarretar doenças do aparelho respiratórios, quedas, doenças da pele, doenças circulares, entre outras. Então, para o controle referente à exposição do trabalhador à umidade, pode ser tomadas medidas de prevenção coletiva, como estudo de modificações no processo de trabalho, colocação de estradas de madeira, ralos para escoamento da água, né, e medidas de proteção individual como fornecimento de EPI, luvas de borracha, botas de borrachas, aventais para trabalhos de cozinha, limpeza, isso, né, se a obra tiver, se os locais tiver cozinha, né, que o certo, a obra é ter o local, nem que
que seja aí de pequeno porte, mas tem que ter. Ah, vou levar ali o alimento já próprio, ok, mas o ambiente precisa ser higienizado e lavado. Então, uma hora ou outra, esses trabalhadores estarão expostos às umidades, certo? Então, nós referente aos riscos físicos, nós demos uma pequena ênfase que poderia, né, utilizar até mais tempo falando sobre esses riscos físicos, certo? Então, nós vamos passar agora referente aos riscos químicos, né? A cor que representa os riscos químicos é a cor vermelha, certo? Então, os agentes de substância química sob forma líquida, gasosa ou de partículas e poeiras minerais e vegetais comuns nos processos de trabalho. Ou seja, o que pode representar, podemos falar que é um risco químico, é o perigo que aquele determinado indivíduo está exposto, né, ao manipular produtos químicos que pode causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. Os danos físicos relacionados à exposição química incluem desde irritação da pele, olhos, passando por queimaduras leves de acordo com o produto químico, né, indo até aqueles de maior severidade causados por incêndio ou explosão. Então, esses danos à saúde podem advir de exposições de curta ou longa duração e vai depender também do tipo do agente químico, como insolação dos seus inalação, aliás, de seus vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças de sistema nervoso, doenças, né, nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. Então, precisa ter muita atenção referente a esses agentes químicos, certo? Então, no mapa ali de risco, ele está representado pela cor vermelha. Então, considera-se agentes de risco químicos as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeiras, tem os fumos, neblinas, névoas ou vapores, ou que seja, né, pela natureza da atividade de exposição. E se o colaborador ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por injeção, né, ingeriu ali, pode causar danos, né, sobre a pele, sobre os pulmões, os aparelhos, né, respiratórios e assim por diante. Então, muita atenção sobre esses agentes químicos, gases e vapores provindo de pinturas, certo? Uma água rasa é um produto químico, um tino é um produto químico. Quem estiver manuseando tem que ter os devidos cuidados, certo? Poeiras ali do ambiente de trabalho, usar sempre os respiradores, certo? Seguindo com os riscos biológicos, né, que são graves, esses riscos biológicos são os vírus, né, são fungos, bactérias parasitas, geralmente associado ao trabalhos em hospitais, né, presentes em banheiros, cozinhas, laboratórios, também na agricultura e pecuária e dentre outros. Então, na indústria da construção civil, os banheiros aí que tem acima de 100 colaboradores, né, e um alto volume de resíduos ali, dos vestiários e banheiros, podem acarretar também esses riscos biológicos, e também dos locais das refeições ali, que recolhido ali os resíduos dos locais ali, podem gerar essas características, né, de riscos biológicos. Ele é representado pela cor marrom no mapa de risco. Então deve-se ter os devidos cuidados, certo? E esses riscos biológicos, eles podem ocorrer num micro-organismo que em contato com o homem pode provocar inúmeras doenças. Muitas atividades profissionais favorecem o contato com esses riscos. No caso das indústrias de alimentação, hospitais, limpeza pública, coletas de lixo, laboratórios.
A construção civil, né, tem as coletas de lixo, dependendo do volume de lixo ali, pode gerar esses riscos biológicos. Então deve-se ter os devidos cuidados usando os EPIs necessários, certo? Todos os riscos, né, tanto físico, químico e biológicos, tem os EPIs a ser usados. Por exemplo, os físicos, ruído, usa-se ali os protetores auditivos. Vibração, usa-se ali as luvas contra a vibração. Os químicos, as máscaras respiratórias, os respiradores, vai ter diversos, pode ser o PFF1, PFF2, luva parede de filtragem, luvas, contra os agentes químicos, e não é diferente dos riscos biológicos. Usar-se as luvas contra os agentes biológicos, de látex, no caso da construção civil. Quando se trata de hospitais, logicamente vai ser outro tipo de luva, uma luva específica. Mas se vai recolher lixo ali na indústria da construção civil, o colaborador tem que estar portando as luvas contra agentes biológicos, que é as de látex, usando também os respiradores, as botas, protetores ali, tanto contra os agentes biológicos, quanto também contra quedas mecânicas ali de algum objeto que possa cair sobre os seus pés ali, certo? Então tem que se ter esses devidos cuidados. Esses riscos biológicos também pode ser provindo de animais, animais peçonhentos. Então tem que tomar cuidado aí na construção civil, pode aparecer esses animais, aranhas, escorpiões, até mesmo aqueles as pequenas cobras, serpentes aí, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então vemos aí a situação que pode causar, referente à exposição do risco biológico, que não são das melhores, e o tratamento pode ser um tratamento mais complicado. Nós iremos abordar aqui agora referente aos riscos mecânicos, riscos de acidentes, certo? Estão ligados à proteção de máquinas, se tiver a proteção de máquinas, logicamente que não vai ter esses riscos, mas se a máquina estiver mal protegida, vai gerar um risco de acidente. Arranjo físico, ordem de limpeza do ambiente de trabalho, sinalização do local, rotulagem de produtos e outros que podem levar a acidente de trabalho. Como evitar? Aí nós temos um ambiente, que tem um risco físico, risco, aliás, mecânicos, O material é físico, conforme nós estamos vendo aí, uma tábua com prego, colaborador de sandália, sem uma bota de proteção ali, anti-perfuração, ele vai ter um acidente mecânico, vai furar o pé dele ali, ambientes com óleo derramado ao solo. Então esse arranjo físico, ele é propício para gerar-se ali os acidentes, certo? E os riscos ergonômicos, decorrem da organização e gestão de trabalho. Por exemplo, da utilização de equipamentos de máquinas imobiliário inadequados, levantamento de peso, a postura e posições incorretas, entre outros. Então nós observamos aqui essa figura, cada colaborador carregando um tubo com dificuldade. Juntou os 3 colaboradores e os 3 tubos, houve uma melhor disposição dos trabalhadores, ou seja, o peso foi dividido, o volume está dividido entre os 3 ali, e consegue transportar melhor de acordo ao porte dos tubos que estão carregando. Outra situação, risco ergonômico, levantamento de peso, o colaborador não deve elevar além daquilo que ele suporta. Então tem trabalhadores que se esforça além do normal, e o resultado disso é problema na coluna no futuro breve, tá levantando peso além do permitido de acordo com a NR17. Então tem que observar bem isso. A NR17 trata referente a esses riscos ergonômicos, tanto o levantamento, transporte de peso, como também temperatura ambiente, ventilação, iluminação. Ergonomia trata para nós que referente ao ambiente se adequar ao colaborador, e não o colaborador se adequar ao ambiente, ou seja, um local está
sem ventilação, o colaborador não deve se adequar ao ambiente. O ambiente tem que ser adequado ao colaborador. Ventilação. O ambiente está escuro, então tem que clarear o ambiente. O ambiente está quente, então tem que resfriar o ambiente. Então, referente à ergonomia, trata-se de ajustar o ambiente de trabalho, máquinas, equipamentos, ferramentas, ser ajustado ao colaborador, certo? Podemos citar na área administrativa, né, até mesmo da construção civil, que mesas de escritórios têm que estar atendendo as características físicas dos colaboradores, né, bem como também os computadores, o monitor tem que estar à altura dos olhos, teclado à altura das mãos ali, dos braços, cadeiras atendendo, né, referente à característica física. O colaborador não deve sentar encurvado, curvar a coluna sobre a cadeira, sempre estar com a coluna reta nesse ambiente de trabalho, certo? Bom, por que acontece referente a esses riscos no ambiente de trabalho? Porque nós ignoramos os riscos, né? Se tem um risco físico, por exemplo, que é ruído, ignoramos ele e vamos ao ambiente de trabalho sem usar o protetor aditivo. Se tem um ambiente que está com vibração nos maquinários, né, que o colaborador está exposto sobre ele, ignoramos e não tratamos, né, referente a tentar diminuir essas vibrações adversas, né? Então o colaborador e até mesmo a empresa ignora esses riscos. Risco químico, tem presença de poeira, ignora o risco, não usa os respiradores. Risco biológico também não se usa os EPIs adequados, bem como também os riscos mecânicos, né? Não se observa ali as proteções coletivas, e os riscos ergonômicos também não se adequa o ambiente ao colaborador. Então, por que acontece? Achar que a rotina é sempre igual, trabalhar com pressa, descuidar-se de pequenos detalhes, trabalhar com fadiga, frustrações e problemas particulares, ser displicente, né? Achar que nunca vai acontecer, são situações que podem levar a acidente, né? Os riscos mais comuns na indústria da construção em altura, não se dá os devidos cuidados ali referente à proteção contra quedas, não se faz uma linha de vida, não dá um treinamento da NR35 para o trabalhador, não ancora a escada, não coloca um andame propício para ali, o colaborador não usa os EPIs adequados e assim por diante, dos quais um deles necessário é o cinto de segurança, e aí vai. As consequências do acidente. Nesse caso aí, nós colocamos até uma tarjinha, o colaborador acabou perdendo o dedo, né? Ele trabalhou com uma aliança sobre o dedo e agarrou sobre um parafuso, ou um arame, ou outra estrutura, e ele veio a cair, desequilibrar. Então, o resultado foi a perca do dedo, né? E isso é um transtorno muito grave. As consequências, né, referente ao acidente, né, são outras contratações para a empresa, né? No caso aqui nós estamos falando sobre complicações com autoridades trabalhistas e penais e comprometimento com a imagem da pessoa jurídica, ou seja, da empresa. A empresa tem que contratar mais porque tem um colaborador afastado, reclamações trabalhistas e assim por diante. Então a empresa tem que pensar bem ao deixar o colaborador exposto a esses tipos de riscos, certo? Gastos com atendimentos, internações, cirurgias, indenizações e outros tratamentos médicos com os acidentados. Então requer tempo, requer dinheiro, né? E isso não é fácil, nem para quem está sendo tratado e nem para a empresa que vai ter que contratar outro no local do acidentado que está passando por tratamento em um hospital. Aumento de imposto, né, e taxas de seguro, ou seja, quanto mais acidente é gerado na empresa, mais aumento os impostos. Abre-se mais CATs, automaticamente vem um custo a mais para a empresa pagar. Então é necessário campanhas, né, para conscientizar os colaboradores e também ações para eliminar os riscos, conforme nós vimos.
Aumento do custo de vida, certo? Porque quanto mais pessoas afastadas, mais se retira do INSS, mais impostos vão ter, e isso vai gerar ali, por exemplo, no aumento do valor do gás, valor dos alimentos, porque quando você contribui ali, hipoteticamente, com R$ 200 mensal, que você está contribuindo, você está alimentando a máquina. Mas quando você afasta, você não vai receber só 200, você vai receber, hipoteticamente, aí R$ 2.000. E isso sai do bolso do governo. Uma vez que você pagou, né? E você está assegurado, você tem direito a receber um auxílio acidente, um auxílio doença ali. Mais dependentes da coletividade, né? São pessoas que vão aumentando, né? Dependentes referente aos auxílios, né? Então, para o país e a sociedade é complicado um acidente. Então nós devemos evitá-los. Tanto nós colaboradores quanto os empregadores, né? Tem que ter ação para combater os acidentes, certo? Riscos básicos, né? Queda de ferramentas, materiais, isso pode cair desde o alto da cabeça, né? Cai no alto da cabeça as ferramentas, nos pés, nas mãos, pode gerar lesões graves, né? Prensamento de parte do corpo, braços, dedos, dentre outros, doenças de pele, vai depender se é risco químico ou biológico, certo? Corte ou perfuração de parte do corpo, podemos citar exemplo com trabalhar com objetos cortantes ou ferramentas cortantes, ou sarrafos que tenha pregos e assim por diante. Quedas de níveis diferentes, isso vai envolver mais o arranjo físico. Quedas do mesmo nível, atropelamentos, impactos contra objetos, né, projetados. Quando se fala quedas do nível diferente, entende-se a altura aí 50 centímetros, 1 metro, 2 metros e assim por diante. Mesmo nível, né? Até o próprio piso, se estiver escorregadio ali, pode causar a queda, certo? Alguns, né, setores de trabalho tem os riscos que o colaborador está exposto, então tem que realizar os treinamentos, né, conscientizando os colaboradores dos setores, né, e podemos citar aqui o setor administrativo. Fator de risco, né, ergonômico, postura inadequada, trabalho sentado por longo período, deve-se fazer um revezamento ali dessa atividade sentada, né, fazer um alongamento, levantar ali, né, tomar uma água, ir ao banheiro, fazer um revezamento referente para não ficar o dia inteiro somente sentado, porque isso causa realmente um risco grave e pode levar a doenças, certo? Possíveis danos à saúde: dores lombares, entorse, né? A DORT, né? Dores osteomusculares, né? Medidas de controle: manter postura adequada durante a jornada de trabalho, pausas para os descansos, certo? Algumas profissões, como armador, estão fatores de riscos: ergonômico, postura inadequada, físico, radiação não ionizante, ruídos, acidente, né, corpo estranho nos olhos, trabalhos, né, atividades em alturas, possíveis danos à saúde: dores lombares, entorse, queimaduras, câncer de pele, cortes, corpo estranho nos olhos e dentre outras situações. Isso aqui nós estamos citando o básico. Quais são as medidas de controle? Manter postura adequada durante a jornada de trabalho, não levantar ou transportar manualmente peso em excesso, sempre que possível utilizar meios mecânicos, né? Empilhadeiras, muques, pessoas para ajudar, né? Outros colaboradores ali. Usar os EPIs específicos para a função, né? E o risco que está exposto. Não permanecer debaixo de carga suspensa, logicamente, respeitando a sinalização, não pegar caronas de máquinas, equipamentos, respeitar os colegas de trabalho, também é um fator para evitar os acidentes, certo? Um colaborador que trabalha como almoxarife, as atividades, né? Ele recepciona, confere e armazena produtos, certo? Dentre outras situações. Fator de risco: ergonômico, postura inadequada, danos, né, à saúde:
dores lombares, entorse, dortes, certo? Dores musculares. Quais são as medidas de controle? Manter postura adequada durante a jornada de trabalho, não levantar e transportar peso em excesso, né? Sempre utilizar meios mecânicos ou outros colaboradores para ajudar a levantar ou transportar o peso. Usar os EPIs específicos da função de acordo ao estar exposto ao risco. Carpinteiro tem algumas atividades habituais, né? Planejar trabalho de carpintaria, preparar a canteira de obra, beleza. Existem os riscos que ele está exposto: ergonômico, postura inadequada, físico, radiação não ionizante, ruídos, né? Químicos, poeiras de madeira. Quais possíveis danos à saúde? Dores lombares, entorse, queimaduras, câncer de pele por estar exposto aos raios solares ou, né, outras situações, e pode também ter a perda auditiva, certo? Quais são as medidas? Sempre manter a postura adequada durante a jornada de trabalho, não levantar e transportar manualmente pesos em excesso, utilizar meios mecânicos, né, ou outros colaboradores para o transporte dos pesos, usar os EPIs específicos para a função, não permanecer debaixo de carga suspensa, a sinalização deve ser respeitada, não pegar carona de máquinas e equipamentos, os colegas de trabalho também devem ser respeitados, não improvisar ferramentas, usa as ferramentas adequadas, né? Eletricista tem uns riscos específicos, tem as atividades habituais. O que eles fazem? Inspeções e revisões preventivas em extensões, painéis, máquinas, solda, equipamentos gerais, dentre outros. Faz limpezas, reapertos, troca de disjuntores e dentre outras situações. Qual que é o fator de risco? Risco ergonômico, referente à postura inadequada, muito tempo em pé, ou movimentar a mão, um movimento repetitivo ali. No risco físico, radiação não ionizante, né? Os acidentes, cortes, contusões, choques elétricos, quedas de materiais sobre os membros e trabalho em altura que pode estar envolvidos, né? Quais são os possíveis danos à saúde? Dores lombares, entorse, queimaduras, câncer de pele, choque elétrico. Quais são as medidas que devem ser tomadas? Ao realizar atividades na parte elétrica, né, nos componentes elétricos, sempre que possível desligar a energia, né? Manter postura adequada durante a jornada de trabalho, não realizar movimento muito tempo repetindo demais, né? Fazer um revezamento, não transportar muito peso ou grandes volumes ali em excesso, usar os meios mecânicos, usar os EPIs específicos para a função, nunca permanecer debaixo de carga suspensa, sinalização deve ser respeitada, caronas em máquinas não pode, em máquinas e equipamentos, né? Respeitando também os colegas de trabalho e não improvisar ferramentas, certo? E tem um encarregado da atividade, o que? Orientar se das atividades a serem executadas, né? E orientar os demais colaboradores, né? Qual que é o fator de risco? Ergonômico, postura inadequada, muito tempo em pé, certo? Concentração demais ali, talvez elevar alguns pesos ou alguns objetos de grande porte. Então ele tem que fazer esse revezamento de postura, nunca se expor demais a pesos excessivos, né? Por mais que ele tenha força para isso, tem que evitar, né? Qual que é o risco físico? Radiação não ionizante, mecânico, né? O acidente, cortes, contusões, quedas de materiais sobre os membros, ruído na fase de exposição, enquanto ele está visitando todas as áreas, né? As áreas que estão expostas ao ruído, ele deve usar os protetores auditivos, dentre outros, certo? Quais são os danos à saúde? As dores lombares, entorse, queimaduras e câncer de pele, que está exposto ao sol, né? Raios solares. Quais são as medidas de controle? Manter postura adequada, revezamento de postura, né? Durante a jornada de trabalho, não levantar ou transportar manualmente peso em excesso, sempre que possível utilizar meios mecânicos, usar os EPIs específicos para a função e o risco que está exposto. Debaixo de carga suspensa jamais, nenhum colaborador deve ficar. Respeitar a sinalização é o dever de todos. Carona em máquinas e equipamentos ninguém pode pegar, nenhum colaborador.
Sempre também, né, respeitar os colegas de trabalho e não improvisar ferramentas, certo? Marteleiros e dentre outras funções, né? São várias funções que existem no canteiro de obra. Nós estamos citando algumas, né? As atividades de demolir edificações, né, de concreto, isso é referente ao marteleiro. Fator de risco é ergonômico, físico, acidentes, cortes, referente ao arranjo físico, certo? Materiais sobre os membros e corpo estranho nos olhos, químico, poeira, minerais, certo? Então ele está exposto a ergonômico, físico, os acidentes e químicos. Possíveis danos à saúde: dores lombares, entorse, queimaduras, câncer de pele, pode dar perca auditiva, dentre outros, certo? Os danos, né? Dores lombares, entorse, queimaduras, câncer de pele, dermatites ocupacionais, perda de sensibilidade, perda auditiva, certo? Ou seja, então, o que ele tem que fazer para medir de controle? Postura adequada, revezamento durante a jornada de trabalho, reduzir o tempo de exposição a agente de vibração, tem que ter muita atenção sobre isso. Rodízio de trabalhadores, usar os EPI específicos para a função, luvas, né, contra vibrações, nunca permanecer para todos os colaboradores sobre cargas suspensas, não permitir que terceiros fiquem próximo ou embaixo de carga suspensa, respeitar a sinalização, é o dever de todos. Carona em máquina de equipamento nenhum colaborador pode pegar, respeitar um dos colegas de trabalho, improvisar ferramentas não pode, né? E ficar atento às redes elétricas, certo? Aí pedreiro servente, né, as atividades habituais, né? Um organiza, outro prepara material, prepara massa, prepara o ambiente de trabalho, outro assenta os elementos pré-moldados ou tijolos, no caso do pedreiro, né? Caso o servente organiza a área, né? E vibra concreto, e executa, né, transporte manual de peso. Os pedreiros, né, realizam chapiscos, rebocos, dentre outros. Fator de risco, né, o risco ergonômico, físico, radiação, né, não ionizante, ruído, acidentes, né, pode ter cortes, contusões e prensamentos de membros, né, atividades, de acordo com as atividades, com cimentos e assim por diante. Químico, poeiras, minerais, né, o colaborador pode estar exposto a poeiras de acordo com a fase da obra, até exposto ao pó de cimento ou outros tipos aí de lixamento, por exemplo, está lixando uma parede, vai gerar uma poeira. Então são vários os tipos de riscos químicos, né? O biológico, ele também está exposto, ou se tiver exposição trabalhando com rede de esgoto, né, ou transporte ali de resíduos, certo? Quais são as medidas de controle? Quais são os possíveis danos à saúde? Dores lombares, entorse, queimaduras, câncer de pele e dentre outros, de acordo com a exposição aos riscos biológicos, né? Irritação, contaminação. As medidas de controle: postura adequada durante a jornada de trabalho, utilizar os EPI específicos da função, a sinalização o dever de todos respeitar, carona em máquinas e equipamentos jamais, colegas de trabalho devem respeitar um ao outro, não improvisar ferramentas e sempre atento com animais peçonhentos, certo? Então, quando eu conheço os riscos, eu começo a ter uma percepção deles e já estou habilitado, né, e trabalharei com cuidado a não estar exposto a situações de risco. Então aqui, percepção de risco, trabalho em altura, né, tem que ser uma escada adequada e as atividades com escada de curta duração, né, as escadas têm que estar ancoradas tanto na parte inferior quanto superior, não conforme está na figura da direita. Outros colaboradores aí trabalhando com parte elétrica, uma escada de alumínio sobre um local onde tem água. E isso, a água é condutor de energia, juntamente com o alumínio, né? O alumínio também conduz energia, pode gerar um choque elétrico ali, esse colaborador sofreu um acidente grave, né? Situação aqui em altura, deveria ter um cinto de segurança adequado e uma própria linha de vida, né, com um trava-quedas. De acordo com esse risco aqui, o colaborador vai realmente se acidentar com gravidade, certo? O convívio com o risco
leva à acomodação, ou seja, a maioria dos cobradores fica acomodados, né, com risco, já passa a ter como um companheiro ali. E quando tem ele como companheiro e não incomoda com ele pode gerar graves acidentes com lesões graves. Então, cuidado com a acomodação, certo? Então, no ambiente de trabalho, nós devemos perceber os riscos, por menor que eles sejam. Os riscos às vezes são invisíveis, são imperceptíveis, né? Nem todos conseguem perceber. Alguns vai trabalhar com máquinas com sono, cansados, né? O ambiente deixa cair óleo. Um colaborador vai transportar um material numa máquina, a visão dele fica limitada ali e não consegue ver o ambiente, então pode causar acidente, um ponto cego das máquinas, né, ferramentas ao solo e assim por diante, certo? Então, as causas do acidente, olha para nós ter uma ideia aqui, ó. 2% são inevitáveis, 10% são fatores de engenharia, ou seja, pode haver alguma falha ali, né? E 88% são fatores humanos. Acostumar, acomodar com risco, treinamento ineficaz, EPIs ou equipamentos de proteção coletivas insuficientes, comportamento inseguro, falta de atenção, certo? Condições inseguras, tudo isso pode levar a acidente. Então nós precisamos eliminar os riscos e trabalhar sempre com segurança, certo? Então, nós vamos terminar essa parte desse treinamento aqui do módulo 2 por aqui, referente aos riscos, né? E em outra oportunidade teremos um vídeo referente aos EPIs e as funções, né? O que cada função usará de EPI. Então, como sempre eu termino meus vídeos ou relato nos vídeos, né? É melhor perder um minuto da vida se adequando às condições seguras do que perder a vida em um minuto. Lembre-se, o acidente acontece quando a prevenção falha. Alguém espera por vocês em casa. Muito obrigado.